Boa noite, é uma alegria poder estar novamente nesta terça-feira, retornando ao estudo do livro de Provérbios. Terça-feira passada a gente não pôde fazer, agradecemos a você a preocupação, levamos um membro da nossa congregação aqui ao médico, graças a Deus está tudo bem, mas nós queremos agradecer. E também temos outros motivos de oração, continuamos orando, intercedendo. Lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro, tem um bairro chamado Campo Grande, que é Campo Grande do Rio, né? E o esposo da professora Carmen, minha companheira de hebraico, ela dá aula de hebraico no seminário, o esposo dela está enfermo, vamos orar por ele. Vamos também continuar intercedendo pela família da irmã Durvalina e seu neto. Eles faleceram, estão com Jesus. O conforto para eles é total, mas o trauma para a família é muito grande. Tem o consolo da fé, como nós mencionamos domingo, né? Paulo, quando escreve a carta aos Tessalonicenses, ele diz que ele não quer que a gente seja ignorante e que a gente tenha o desânimo, a falta, o desespero que as pessoas que morrem sem Cristo têm. Então nós vamos continuar orando por essa família. E você que está conosco, estamos hoje no Face, alô, você que acompanha a gente, de novo, no Face Cid Mauro Oliveira. A gente no domingo usou o outro Face e é um Face com menos gente, o pessoal conhece menos. Aí nós colocamos um link lá para você poder vir migrar, né? Para você poder assistir depois. Agora nós estamos ao vivo no Face de Mauro Oliveira e no canal do YouTube, né? Vamos orar para começar o nosso estudo. E vamos ler hoje nós vamos ler o capítulo 10 de Provérbios, não um capítulo longo. Nós começamos na semana passada, mas nós vamos aproveitar e vamos ler de 2 em 2 versículos o capítulo 10 e depois vamos dar continuidade ao nosso estudo. Sempre dizendo que por enquanto nós estamos no ritmo mais lento, né? Começando a abordar os Provérbios de Salomão. Essa parte a gente vai ver hoje, que nós fizemos até agora, é do livro 1, o chamado livro 1. Os comentaristas dividem os provérbios, os salmos naturalmente foram já editados em 5 livros, você já reparou isso, né? O Saltério tem 5 livros, 5 conjuntos, 5 edições de salmos. O livro de provérbios é possível você estruturar, você organizar em 4 livros. Então nós terminamos o livro primeiro, tivemos que fazer capítulo a capítulo por causa do modelo de assunto que é tratado ali. Ali, naquele começo, há uma série de conselhos do pai ao filho, do mestre ao seu discípulo, do sábio ao simples, simples no sentido daquele que deseja aprender a sabedoria, não é? Então foi necessário a gente ir capítulo a capítulo, de 2 em 2, de 3 em 3 no máximo. Mas agora que a gente está começando propriamente dito o livro de Provérbios, os Provérbios de Salomão, a gente vai começar a fazer sínteses do livro, né? Ok? Vamos orar? Conosco você, desejando comentar, desejando pedir, colocar aí, digitar no Face pedidos de oração, nós estamos dispostos e depois nós vamos orar, compartilhando com você, intercedendo junto com você por esses pedidos. Senhor, muito obrigado por esse retorno, obrigado pelas melhoras do Isaac. Nós agradecemos também, Senhor, pela vida do esposo da irmã Carmen lá no Rio de Janeiro. Continua fortalecendo, ele melhorou, mas precisa ainda de cuidados médicos, então continua abençoando a sua vida. Nós também queremos agradecer por tanta gente que a gente orou aqui, que ficou bem, que está bem, que se recuperou. Mas também queremos te pedir que tu consoles famílias que perderam seus entes queridos. Nós aqui lembramos da família Quimpara, que é a dona Fátima, mãe do Minoro, que foi o reitor da UFAC, do seu irmão, que também foi comandante da PM aqui no estado. Nós queremos te pedir que tu consoles essa família, porque dona Fátima partiu, está contigo. E outras pessoas que a gente conhece, e a gente tem essa convicção que seja oportunidade para aqueles que estão passando por esse mesmo dilema nessa fase, eles possam buscar em ti consolo e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus.
Nós agradecemos, nós oramos em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Provérbios 10? Abra sua Bíblia, acompanhe conosco esse capítulo. É um capítulo extenso, mas a gente vai ler de 2 em 2 versículos e essa dinâmica ajuda, né? É um capítulo de 32 versículos. Vamos ler de 2 em 2, eu aqui e a minha congregação. Provérbios capítulo 10, todo o capítulo 10 deste livro. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Amém. Não é? Vamos pedir agora a Deus orientação para nós. Eu vou pedir a Ana Luísa que ora nesse instante. A gente, sempre que lê a Bíblia, a gente tem essa reverência, né, de pedir a Deus que ilumine, que nos oriente, não é? A Bíblia nos foi dada
para que a gente possa ler, compreender. Então vamos orar nesse momento pedindo sabedoria a Deus, exatamente sabedoria para compreender a sua palavra. Pai, eu quero te agradecer por estarmos aqui reunidos para ler a tua palavra, lendo a tua palavra, aprendendo mais de ti. Eu te peço agora que venha nos ajudar na compreensão do que foi lido, que tu conduza o pregador para que ele também nos faça, Senhor, e nos transmita a mensagem que tu tens para nós essa noite, aquilo que a tua palavra nos ensina. Te peço que também nos ajude a abrir nossos corações e mentes para entendermos a tua palavra, guardarmos os nossos corações e praticarmos. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos então na parte 7 do nosso estudo de Provérbios, e já que nós estamos começando, propriamente ditos, os Provérbios de Salomão, nós fizemos uma pausa para exatamente comentar com você as subdivisões do livro de Provérbios. Nós hoje vamos falar de duas, a primeira nós já terminamos, e daqui nós estamos começando, praticamente começando. Começamos na semana passada com 8 versículos do capítulo 10 e agora nós vamos terminar. Você que está acompanhando pelo YouTube, você tem aí na sua tela o nosso slide, né? Estudos em Provérbios, parte 7, subdivisões do livro. E o que nós vamos tomar como exemplo prático é o capítulo 10, ok? Então está aí, quais são as subdivisões do livro de Provérbios? Há 4 subdivisões, nós hoje vamos abordar 2, semana que vem a gente fala das outras 2. Estamos começando na segunda parte, então o que você vê no slide, né? Há 16 discursos, quer dizer, nós abordamos na parte inicial dos nossos estudos até hoje 16 discursos extensos, todos eles dirigidos ao filho, lembram? O pai se dirigindo ao filho. E nós dissemos quem é? Salomão aos seus filhos, não é? Seria o mestre ao sábio, o mestre ao seu discípulo, Deus a nós. Então a gente entende que o livro de Provérbios é um estímulo do próprio Deus a que a gente busque a sabedoria dele. Nós exploramos muito isso, não é? A sabedoria de Deus é uma dádiva para nós. Nós lembramos muitas vezes aquele versículo de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, que diz que Jesus Cristo se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria. Isso mesmo, nenhum homem houve tão sábio quanto Salomão. Porém, Jesus, muito mais sábio do que Salomão. Não é? Então, nós aprendemos, exploramos 16 discursos com essa temática, né? Do filho dileto, amado, que desejasse ser sábio, que quisesse, que buscasse a sabedoria. A gente lembra aqui do filho que Samuel foi, por causa dos pais que ele teve. Mas os filhos de Samuel não foram sábios, foram insensatos, tanto quanto os filhos de Eli. A gente sabe que Samuel, menino ainda, advertiu Eli por causa da rebeldia dos filhos de Eli. E Eli era responsável por isso. No caso de Samuel, Samuel não é advertido em função do rumo errado que os filhos tomaram. Então a responsabilidade foi dos filhos. Então nessa parte inicial de Provérbios há uma admoestação. Você sabia que a palavra admoestar, ad significa ao lado de, não é? Adjunto, junto, perto, ao lado de. Admoestar é aquele que molesta, é aquele que está junto molestando. Então muitas vezes é bom ter um amigo molesto, né? Alguém até que te incomoda, mas te ajuda, te admoesta, te exorta, até reprova o que você faz e você dá ouvidos, se é que você está fazendo alguma coisa de errado, né? Então são 16 discursos que são longos, de admoestações, de advertências, instruções ao filho, ao sábio, ao discípulo, incluídos os poemas. Há 2 poemas que nós lemos, um no capítulo 1, de 20 a 33, e outro no capítulo 8, que são poemas de personificação da sabedoria. Tem aí um termo grego, né?
Hipóstase, no grego, hipostasis, significa o quê? Substância. Essa palavra significa substância, mas hipóstase é como se você, porque você percebe naquele hino, a sabedoria, que ela adquire personalidade e ela começa a falar a respeito de Deus. Ela enaltece a pessoa de Deus porque Deus a usou como deveria usar. Então isso é uma figura de linguagem muito interessante, não é? Evidentemente que é uma figura de linguagem. A sabedoria não tem vida própria, mas é necessário enaltecê-la, porque ela é aquilo que coloca o quê? A vida da gente no rumo certo, no rumo que agrada a Deus. Uma vida sem prejuízo. A sabedoria é um adorno, é um enfeite, ela nos guarda, ela nos torna ainda mais íntimos de Deus, porque Deus é todo sabedoria e se torna para nós sabedoria, envia o seu Filho que se torna para nós sabedoria. E sem dúvida nenhuma, a sabedoria inclui a nossa luta contra o pecado, a nossa vitória contra o pecado, a nossa escolha, deixando de lado o pecado e buscando a vontade de Deus. Sem dúvida nenhuma, a sabedoria nos leva para essa distinção, não é? O livro 2, que é o livro que a gente vai dar continuidade a ele hoje, visto que a gente só na semana passada a gente comentou 8 versículos do capítulo 10. O capítulo 10 a gente leu agora, são 32 versículos. O livro 2, que vai do capítulo 10, 1 ao 22, 16, são os provérbios de Salomão. Por favor, o meu filho vai ajeitar aí no slide, aqui ficou Provérbios de Salomão. Salomão não é o nome do rei. Provérbios de Salomão, que são, esses provérbios são máximas expressivas, sob a forma de linhas poéticas paralelas. A poesia hebraica tem 2 linhas, a forma da poesia hebraica é de 2 linhas em paralelismo. E a gente vai ver aqui os tipos de paralelismo. Então a gente veio marcando, lembram, no nosso slide, por cores, as partes que se equivaliam. Então a gente vai hoje ver com detalhe como são, como é feita essa equivalência dessas 2 linhas. Como se fosse uma espécie de retórica para chamar a atenção, para permitir a fixação daquela lição, para que aquilo tenha beleza na sua forma e no seu conteúdo, aquilo não saia da mente, aquilo fique guardado, porque é sintético. Eu estava lembrando, se eu falar o termo errado, por favor, né? É aquela poesia haikai, não é uma poesiazinha que existe, né? Confere aí na internet para mim se eu não falei o termo certo, mas é uma poesia que tem um tamanho econômico, entendeu? Ela tem um número preciso de sílabas que não passa daquele tamanho. Haiku. A pronúncia é essa. Então a gente tem aí essas 3 linhas com uma disposição estratégica das linhas, como é feito no paralelismo hebraico. Não é? Então são linhas, são máximas de expressão sob forma de linhas poéticas paralelas. Tratam de virtudes e vícios e as consequências tanto das virtudes quanto dos vícios, né? Os provérbios dessa sessão que a gente está vendo, do livro 2, que vai do capítulo 10, 1 ao 22, 16, são cerca de 375. São 375 afirmações de sabedoria, né? Que são interpretações práticas da lei de Moisés. A lei de Moisés, ela tem nos provérbios uma interpretação prática, que vem como que pronta para você assumir e pôr em prática. É claro que para pôr em prática, o Novo Testamento diz que nós temos na nossa vida que lutar contra a nossa natureza pecaminosa. E o fruto do Espírito surge como resultado dessa luta. Então os provérbios não são apenas uma coisa que você vai decorar, ter na ponta da língua, vai apreciar, vai tatuar no corpo, não é? Vai botar no teu fone para ficar ouvindo. Não, é alguma coisa que você vai ter que se esforçar para pôr em prática, não é? Vamos ver os modelos de provérbios no próximo slide? Está aí. Livro 2, 10, 1 a 22, 16. Quais são os tipos de provérbios?
Eles seguem a linha métrica da poesia hebraica em paralelismo e eles podem ser um paralelismo antitético. Uma linha é o inverso da outra, a segunda linha é antítese da primeira. Antítese significa o contrário dele. Não é? Na dialética, né, da filosofia, você tem a tese, você tem a antítese e depois você tem a síntese. Tá? E o provérbio segue esse raciocínio. Não é? Então, por exemplo, esse provérbio que nós colocamos aí, que aparece no capítulo 10, versículo 1, é um provérbio antitético. O filho sábio alegra o seu pai. O filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então você vê aqui os inversos, né? Filho sábio, filho insensato. O sábio alegra. O insensato é tristeza. O sábio é alegria para o pai. O insensato é tristeza para a mãe. Não quer dizer que ele é tristeza só para a mãe, né? Não quer dizer que o filho sábio alegra só o pai. Ele alegra o pai e a mãe. Então aqui esse provérbio é um provérbio com paralelismo antitético, porque a segunda linha é o contrário da primeira, é uma antítese em relação à primeira. Nós temos o paralelismo sinônimo. A segunda linha é uma comparação, de certa forma, ela é um sinônimo, né, em relação à primeira linha. Ela não é uma repetição. As palavras sinônimas, elas não são nunca do mesmo significado. Ela tem a linha semântica parecida, mas elas não são exatamente a mesma coisa. E nos provérbios sinônimos acontece isso também, o paralelismo sinônimo, não é? Quer ver um exemplo? O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem arruinar-se. Então, o que acena com os olhos, evidentemente que esse aceno com os olhos aqui não é aquela piscada de óleo, que é apenas um galanteio, né? Que é um sinal. Não, é um aceno com os olhos que tem malícia ou que tem por trás alguma combinação negativa que induz ao erro, que induz à cumplicidade para o que é mal. É nesse sentido que aqui se fala de aceno com os olhos, né? E quando você fala do insensato de lábios, na verdade são dois tipos de pessoas de índole parecida. O que acena é aquele que acena. Quem? Acenar com os olhos, mas é um aspecto negativo da personalidade dessa pessoa. E o insensato é a mesma coisa. Então ele diz que o insensato de lábios vem a arruinar-se. Então há uma comparação de o quê? Aspectos negativos para dois tipos de atitudes que seguem em paralelo, mas elas seguem para o que é negativo, para o que não é construtivo. Pode haver também um provérbio que coloque duas coisas no sentido positivo, não é? Mas nesse caso, nesse exemplo de paralelismo sinônimo, Provérbios 10:10, é no aspecto negativo. E o paralelismo sintético, síntese e resumo, não é? A segunda linha completa o raciocínio apresentado na primeira. Ok? A bênção do Senhor enriquece. Olha o complemento. E com ela, ele não traz desgosto. Eu vou ver depois até a tradução desse versículo no original, que esse ele aí é o Senhor, né? Só pode ser o referente ao Senhor. Deus nunca traz desgosto. A bênção do Senhor nunca traz desgosto. Sempre lembrando, cuidado com as igrejas de mídia, porque bênção para Deus pode ser perda, bênção para Deus pode ser até uma doença, bênção para Deus pode ser, então cuidado, né? As igrejas de mídia, elas tiram da sua vida o problema, tiram da sua vida e elas ficam dizendo para você que bênção é só coisa boa, segundo a mentalidade que eles, na mídia, né? Segundo o marketing da fé que eles estão fazendo. Cuidado com isso, né? Bênção, o que Tiago diz? Tem de motivo de alegria? Não, de toda a alegria. O passar por provações? Não, passar por várias provações. A gente não quer provação na nossa vida, mas se por acaso a gente enfrentar, a gente vai enfrentar com fé. Tiago diz que a perseverança, ela traz, ela enrijece, ela torna a fé mais forte, não é? Então, esse Provérbios de 10, capítulo 10, 22,
ele é um provérbio sintético, em que há um complemento na segunda linha em relação à primeira. O que são provérbios? Vamos ver no próximo slide. Olha aí a palavra hebraica. Provérbios, no plural, mishlei. Está escrito lá embaixo. Mishlei shlomo. Essa palavra mishlei, essa terminação no hebraico lei, significa provérbios de. É o plural com a preposição. No hebraico não existe a preposição. Na língua portuguesa eu tenho que dizer de quem são os provérbios. Eu digo isso por meio da preposição de. Provérbios de quem? Provérbios de Salomão. No hebraico não, eu tenho uma terminação que já indica que Shlomo é o absoluto e o Mishlei é o construto. Quer dizer, é uma construção de alguma coisa que pertence a alguém. Então, os provérbios, o autor deles é Salomão. Então, Mishlei e Shlomo são provérbios de Salomão. Mashal é o singular, Mishlei são os provérbios, é o plural. É a forma mais comum e genérica do gênero de sabedoria. O gênero de sabedoria na Bíblia, você tem livros dentro do gênero de sabedoria, que são os livros de Salmos, Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. É claro que você tem, no livro de Eclesiastes você também tem provérbios, nos Salmos você tem poesia, no livro de Jó você tem discursos. Então o gênero de sabedoria é um gênero amplo, mas aquele que mais o caracteriza, a forma mais comum e genérica desse gênero de sabedoria, são os provérbios. A sua forma básica qual é? Nós já vimos. Uma linha de pensamento de dupla estrutura, que pode ser, você já aprendeu, antitética, sinônima ou sintética, né? Essas linhas dos provérbios, né? Quais são as características dos provérbios? Olha, de uma maneira, como se fosse uma pastilha, uma pílula, né? Diminuta, infundir, induzir, estimular a sabedoria. Claro que uma pessoa que não deseja sabedoria não vai dar a mínima para o provérbio, mas aquele que quer obter sabedoria vai guardar consigo o provérbio, vai refletir e vai avaliar o quanto custa colocá-lo em prática. Cuidado, né? Não é só decorar o provérbio, não é um download, né? Que vai fazer você, feito um robô, sair por aí, não é? Como se o provérbio fosse um programa e você saísse cumprindo depois de ter feito o download. Não é isso. O provérbio, ele tem um preço para que você possa, uma vez tendo guardado no coração, entendido, pôr em prática, né? Ele é dirigido aos simples. Simples aqui é aquele que reconhece que precisa de sabedoria, que é humilde diante de Deus, que tem sede de Deus, sede da sabedoria de Deus. O salmista diz isso, né? A minha alma tem sede de Deus. E quem coloca a sede de Deus na alma é o próprio Deus. E uma vez que ele coloca sede, que sede? Sede da sabedoria de Deus, sede do amor de Deus, sede da santidade de Deus, sede da perfeição de Deus, sede de sempre agradar a Deus e por aí vai. Então o provérbio é dirigido a quem reconhece isso. É simples aqui, não é no sentido de culturalmente inferior, economicamente pobre, não é isso. Qualquer pessoa que se coloca na posição de, pode ser o que é a nossa, né? Carente da sabedoria de Deus. O homem perdeu o quê? O seu senso de escolha. O homem, ele pode até gostar da sabedoria ou dar preferência a ela, mas ele é vil. O homem é venal. Então, às vezes, por intenção, de propósito, ele vai rejeitar, ele não quer saber. Então, o provérbio é dirigido a quem tem, sem dúvida nenhuma, é Deus que põe no coração do ser humano esse desejo. Eles aspiram à sabedoria. Para esses que os provérbios são dirigidos, para essas pessoas, né? Eles são aplicáveis à reflexão para uma resposta o quê? Prática. Os provérbios, eles estimulam a prática. Eles não são teóricos, não é?
É claro que eles requerem, né? Eles requerem reflexão, mas o objetivo deles é a vida prática. A gente reconhece que no Novo Testamento, inclusive, talvez o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito tenha sido a Epístola de Tiago, porque a forma de Tiago é como se fosse o livro de Provérbios do Novo Testamento, porque Tiago tem uma maneira muito prática de enxergar a fé. É tão prático que eu acho que ele deve ter discutido com Paulo, né, quando eles se encontraram, que Paulo falou assim, Tiago dizia assim, Paulo diz, a justificação vem pela fé, obras não entram de maneira nenhuma nessa questão, de forma que o justo é justificado pela fé e não por obras. Paulo afirma isso na carta aos Gálatas. Aí Tiago falou assim, me mostra a tua fé sem obras, que com as minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Então Tiago ele leva para o lado prático, ele não está contradizendo Paulo. Ele está dizendo que há uma maneira de se mostrar fé, a fé genuína, por atitudes práticas. É isso que o livro de Provérbios chama a atenção, e é nessa linha que Tiago é considerado, entre aspas, o livro de Provérbios do Novo Testamento, que ele foca o aspecto prático da nossa vivência de fé. Estabelece o temor do Senhor como, puxa vida, no capítulo 1 do livro de Provérbios, a gente lê esse versículo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente falou aqui em duplo sentido, né? Porque como é que se começa na sabedoria? Tem um princípio, temor do Senhor. E qual é o fundamento da sabedoria? Qual é o alicerce da sabedoria? O princípio que a mantém no nível, no rumo de pé, que lhe dá o quê? Origem, autenticidade, finalidade definida é o temor do Senhor. É o fundamento da sabedoria. Provérbios de Salomão, a expressão hebraica mashal, da qual mishlei é plural, no contexto do gênero de sabedoria tem vários sentidos. Você sabia que mashal pode ser provérbio, pode ser uma canção, e até uma canção satírica, não é? A gente lembra que a língua portuguesa, ela surgiu lá no século XIII, né? Vindo lá do latim vulgar, mas de outros dialetos já antes dela na história. E havia as canções de trovadores, né? Os provérbios lembram muito esses trovadores, porque os autores dos provérbios, muitas vezes, em todos os lugares, o próprio livro diz, olha, na praça, nos labirintos, em todo canto, no lugar mais alto, no lugar mais baixo, em cima dos muros, enfim, no terraço, em todo canto, a sabedoria grita. Então, o menestrel se fazia ouvir também nesse contexto. E canções satíricas, canções, na língua portuguesa existem as canções de maldizer, as canções de deboche, ou seja, canções que estimulam a pessoa, que até ironizam, mas que estimulam a pessoa a pensar. O sentido bíblico de provérbios, de mashal na Bíblia, é provérbios, mas no sentido fora do contexto bíblico, eram canções satíricas, canções que de certa forma até debochavam de certas situações para fazer as pessoas caírem em si e terem um espírito crítico, ou seja, a arte estava associada ao aprendizado, à cultura, à sabedoria, não é? Poemas didáticos, mashal em hebraico também significa poemas que trazem lições que ensinam, não é? Ditos populares, artísticos. Então era uma arte popular o provérbio, então está ao alcance de qualquer pessoa. Então é muito interessante esse viés artístico, que a arte estimula, a arte instrui, e às vezes a arte também permite que você ria, ou que você chore, né? Mas a finalidade dela é despertar a tua atenção, despertar a tua reflexão. Ok? Vamos à prática? Provérbios de Salomão, capítulo 10. Eu coloquei aí o provérbio que a gente viu, que é um provérbio antitético, porque
foi o último que a gente abordou na semana passada, que é o versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos. Em vermelho, em preto, o insensato, que é o inverso, é o contrário, é a antítese do sábio. E o que acontece? Ele vem a arruinar-se. Então, aí nesse cifrado, né, nesse jogo de cores, o vermelho é o contrário do preto e o verde é o contrário do azul. Ok? Esse foi o provérbio, o último provérbio que a gente comentou na semana passada. Primeiro que a gente vai comentar hoje é quem. Esse quem é um pronome indefinido, quer dizer, qualquer pessoa que. Esse quem é qualquer pessoa que escolha, que tenha essa opção. Quem anda em integridade. Lembram de Enoque, que andava com Deus? Noé, o que a Bíblia diz de Noé? Achou graça diante de Deus. Noé andava com Deus. O que Paulo fala na carta aos Gálatas? A gente tem que andar no Espírito e jamais vai satisfazer a concupiscência da carne. A palavra concupiscência é uma palavra bem esquisita, mas concupiscência é um apetite sem freio, que nunca se satisfaz. O pecado nunca satisfaz. Ele corrompe, ele tem um preço terrível e nunca satisfaz. Quem anda em integridade, quem anda no Espírito, quem anda no Senhor, quem anda diante de Deus, anda seguro. Qual é o inverso? Esse provérbio é antitético. O que perverte os seus caminhos será conhecido. Conhecido como aquele que perverte o seu caminho. Pior é quando o Salmo 1 diz que tem gente que anda no conselho dos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores e que se assenta na roda dos escarnecedores. Lembra do livro 1 de Provérbios? Quantos conselhos o pai deu ao filho para que não seguisse o mau exemplo dessa turba, como dizia a bisavó da minha mãe, dessa súcia, dessa gangue. Então, quem anda em integridade. O contrário de andar em integridade é aquele que perverte os seus caminhos. Esse o aí é um pronome demonstrativo, tá, pessoal? Mas o que perverte os seus caminhos é aquele que. Esse o aí não é artigo, não. É aquele que perverte o seu caminho. Esse é o Provérbios, versículo 9 do capítulo 10. O que acena com os olhos, já comentamos aqui, né? Esse aceno com os olhos aqui é um aceno obsceno, indecente, é um aceno cifrado que convida para algo que é o quê? Negativo. A gente sabe que há, né, muitas vezes, o que nós vimos no livro 1? Vimos o adultério, né? E o livro 1 falou muito sobre isso. Por quê? Porque para a Bíblia adultério existe. Para Deus adultério é negativo, é ruim, arruína. E às vezes com um aceno de olhos, né, se começa o quê? O caminho do adultério. Entendeu? Não é isso? Então é isso que ele está dizendo aqui. Dependendo do aceno dos olhos, vai vir o quê? Desgosto, não vem alegria. Às vezes, o que Satanás oferece como disfarce de que seja alegria. Lembram de Eva? Diz o Gênesis que ela viu que o fruto era bom. Não era. Não era. Viu que era agradável aos olhos para dar entendimento. Não era. A sabedoria não vinha na vida de Eva pelo conselho que ela recebeu de Satanás. Ela teria que preservar o quê? O que Deus tinha dito. A malícia não estava no fruto. A malícia estava na desobediência. Quando Deus disse não, Satanás disse sim. E ela atendeu. Então vem o desgosto. Nada daquilo ali era agradável para ela. Veio o desgosto. O insensato de lábios se arruína. Então é bom que a gente não seja insensato de lábios. Vai haver um provérbio daqui a pouco que diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Então, se alguém é insensato de lábios, é porque é insensato de quê? De coração. O que vai acontecer? Vai se arruinar. Então, são lições assim que a gente, em pouco tempo, a gente entende. Mas, para pôr em prática, temos que pôr em prática, temos que guardar isso.
porque, embora sejam sintéticos, 2 linhazinhas mínimas, olha que ganho, né? Que ganho a gente vai ter se seguir a direção certa que esses provérbios apontam. A boca do justo é manancial de vida. Olha, se a boca fala do que está cheio o coração, lembra de Jesus, que é o nosso mestre de sabedoria? O que ele disse? Quem crê em mim, do seu interior, flui em rios de água viva. E João falou assim, olha, eu vou explicar o que ele quis dizer. Ele falou isso com respeito ao Espírito Santo, que haverá de receber quem crê nele. E como Jesus definiu a personalidade do Espírito Santo? O Espírito Santo sempre agiu no Antigo Testamento, só que Jesus foi o exegeta do Espírito. Ele pôs para fora o Espírito, derramou. É esse aqui. Ele vai ensinar a vocês. Tudo que ele ouviu de mim, ele vai ensinar a vocês. O Espírito Santo é um mestre de sabedoria. Quem tem o Espírito e ouve o Espírito, olha, a boca do insensato diz aqui, o lábio do insensato arruína a vida dele, mas a boca do justo é um manancial de vida, por causa do Espírito, que é mestre de sabedoria na vida do justo. O justo vive pela fé. O soberbo, a alma, não é reta nele. Olha, o provérbio antitético aí de Abacuque. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo vive pela sua fé. Manancial, a boca do justo é manancial de vida. A boca dos perversos, nela mora a violência. Violência primeiro contra ele mesmo, né? Toda pessoa que faz violência contra o outro é porque fez contra si mesmo. Tá? Para que alguém faça violência para alguém, já fez contra si. Já fez contra Deus. Contra Deus, a nossa violência não afeta Deus em nada, apenas entristece. Né? Eu estava escrevendo sobre a vocação que Deus tem. Deus tem vocação por nós. Eu falei de Jonas, o profeta Jonas. Ninguém convidaria Jonas para ser pastor de uma igreja, né? Porque Jonas é aquele cara que não conseguia entender o amor de Deus, mas Deus foi e falou, ele é meu profeta, a minha vocação é Jonas, e ele vai pregar para os assírios. Pior povo da antiguidade, é como, comparativamente falando, os assírios eram os nazistas da década de 30, né? Da transição da década de 30 para a década de 40, comparativamente falando. Imagina você chamar um profeta judeu para pregar arrependimento para os nazistas. Então, o amor de Deus é desse quilate. A gente não entende, mas é assim, se houver arrependimento, ele salva, porque ele tem vocação por amar. Então, na boca dos perversos mora a violência. Primeiro, a pessoa é violenta contra si quando rejeita a salvação, quando rejeita Jesus, quando rejeita a fé. Então, na boca dos perversos mora a violência, porque o seu coração, a boca fala do que está cheio o coração. O ódio excita a contenda. Só podia ser o antídoto para o ódio, o amor. O único antídoto possível para o ódio, o amor. Aliás, o amor é remédio para tudo, né? Paulo fala aos Colossenses que o amor é o vínculo da perfeição. Então, Paulo diz, olha, vence o mal com o bem. Você está emparedado pelo mal? Seja bom. Paulo diz, vence o mal com o bem. Então, o ódio daí é pior. Aquilo que Davi fala, né, no Salmo 51. Olha, um abismo só pode chamar outro abismo. Igual água de cachoeira, não tem como você segurar. Ela vai despencar lá de cima, você nem tenta. Um abismo chama. Então, o ódio só pode excitar contendas. Mas o amor cobre todas as transgressões. Isso mesmo. O perdão. É muito difícil perdoar, mas é necessário. E quando a gente não existe perdão sem amor, não existe amor sem perdão. Quando a gente perdoa, a gente aprende o quê? Amar como Deus amou. Aliás, Paulo, nessa carta aos Colossenses, que diz que o amor é o vínculo da perfeição, ele diz que nós temos que perdoar como Deus perdoa. Olha aí de novo, parece que a temática desse... assim que a gente vai lendo Provérbios, né? Na próxima vez eu vou fazer isso, vou sintetizar os capítulos. Mas você já percebeu que de novo aparece aqui os lábios? Não é? Os lábios do prudente, a boca do justo, os lábios do insensato, aqui aparecem os lábios do prudente. Nele, nos lábios do prudente se acha sabedoria. Por quê? Porque no coração do prudente há sabedoria. Como é bom ser prudente, não é fácil, mas é bom ser prudente. É bom se antecipar, né, os problemas,
se antecipar aos erros. Como é bom ser prudente. Então, nos lábios do prudente se acha sabedoria. A vara é para as costas do falto de senso. Tomara que o falto de senso, né, aprenda a ter senso. Porque ele está dizendo aqui, usando a expressão, o açoite, né? Quer dizer, o falto de senso é açoite para si mesmo. Né? Tomara, a gente vai encontrar provérbios que vai dizer aqui que nem batendo, né? Que nem usando esse recurso, né? O recurso do táctil, né? Do flagelo, né? Mas tem gente que nem assim, né? Os sábios entesouram o conhecimento. Aí uma definição de sábio, né? O sábio coleciona a sabedoria. Ele sabe que ele precisa cada vez mais aprender. O sábio, cada vez mais humilde, cada vez mais sedento de sabedoria, cada vez mais disposto, cada vez mais ele abre, né, o espectro, né, da mente, do coração, dos olhos, porque ele quer ficar mais rico em conhecimento. Lembra lá no profeta Oséias, né? Ele definiu que o que corrompeu o sacerdócio do tempo do rei Jeroboão II, na época de Oséias, lá para o ano 730 em Israel antes de Cristo, foi a falta de conhecimento. E o que Oséias diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus se revela para que a gente conheça e prossiga. Há muito mais que conhecer do Senhor. Eu estava falando de Moisés. Os irmãos queriam tomar o lugar, queriam fazer uma rebelião contra ele, e Deus chamou Miriam e Arão e falou: olha, ninguém fala com Moisés como eu falo, cara a cara. Mas não era o cara a cara de Cristo, que João diz que nunca ninguém jamais viu a Deus, só Jesus viu. Mas Moisés, além de falar assim com Deus, ele falou: Senhor, mostra-me a tua glória. Então Moisés quis mais. Esse versículo nos estimula a querer cada vez mais da sabedoria de Deus. Eu quero ficar rico em tesourar conhecimento. Isso é o sábio, mas a boca, de novo, do nécio é uma ruína iminente. Então a gente já falou aqui de novo, né? Novamente a boca do insensato, em comparação com a boca do justo, agora é a boca do nécio. Nécio é o louco, ele não tem senso, não tem sabedoria, não tem entendimento. É uma ruína. Já falamos mais uma vez, vamos repetir, né? A boca fala do que está cheio o coração. O que o nécio tem no coração? Os bens do rico. Quais são os bens do rico? Rico em quê? Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. Cuidado aqui que ele não está sendo capitalista selvagem, né? Olha, enriqueça, que a tua cidade está na tua riqueza. Ele está falando aqui, ele quer que a gente reflita aqui que tipo de riqueza e que tipo de pobreza. A riqueza de sabedoria é cidade forte. A pobreza de sabedoria é ruína. É ruína. É nesse sentido. Ok? A obra do justo conduz à vida. O rendimento do perverso ao pecado. O rendimento do perverso. Qual é o lucro do perverso? É o pecado. Qual é a obra do justo? É a vida. A vida na Bíblia, Jesus fala em João: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, vida é sempre plena em Cristo Jesus. Vamos continuar? Qual é o caminho para a vida? É de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. É um perdido, não? A Bíblia diz que Deus ensina, Jesus ensina e o Espírito Santo ensina. Jesus é chamado de mestre. Jesus falou para os judeus que Deus ensina. Quando os judeus quiseram 2 vezes apedrejar Jesus, quando Jesus, na sua fala, se identificou com Deus de tal maneira que o judeu achava que era uma blasfêmia. Aí Jesus fala assim: olha, lá no Antigo Testamento vocês não leram? No Antigo Testamento está escrito que Deus ensina. E Deus ensina é como se aqueles a quem Deus ensina fossem deuses. Então, claro que Jesus não está querendo dizer que nós somos deuses, mas está querendo dizer aquilo que Paulo diz na carta aos Efésios. O que Paulo diz na carta aos Efésios? Sede imitadores de Deus como filhos
amados. Deus não é o sábio, nós não podemos ser o filho de Deus, os filhos sábios de Deus. Então aqui, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino de Deus, o ensino de Jesus, o ensino do Espírito. Mas quem abandona a repreensão, ensino inclui o quê? Repreensão. Lembra de Timóteo? 2 Timóteo 3,16, você sabe, Timóteo, desde criança as Sagradas Letras, que pode se tornar sábio, elas são feitas para corrigir, repreender, educar na justiça, não é? Então, repreensão, a gente deve agradecer quando a gente for repreendido, porque quem é dócil vai aceitar a repreensão e vai aprender com ela, né? O que retém o ódio, reter o ódio é a pior doença que tem, né? É de lábios falsos, claro, retém o ódio. O que, se tem ódio no coração, vai ter, para não queimar o filme, vai ter que ser hipócrita, né? A pessoa tem ódio no coração, vai viver mostrando isso? Melhor você encontrar igual, permitam-me mencionar, né? O samba do Paulinho da Viola, né? Eu prefiro o teu ódio sincero do que teu amor fingido. É o que ele está dizendo aqui. De outra maneira, é o que esse provérbio está dizendo, né? O que retém o ódio é de lábios falsos, porque ele vai ser hipócrita. Agora, se ele tiver um ódio sincero, é melhor. Você já sabe que ele odeia. Agora, pior é quem não demonstra e odeia. Cuidado, é falso. E o que difama é insensato. Percebeu? Esse provérbio aqui, ele é o quê? Sinônimo, não é? Porque ele fala de duas coisas negativas, de duas pessoas negativas. O que retém o ódio de lábios falsos, o que difama é insensato. É insensato. É melhor você não difamar. Jesus falou, seja o seu sim, passou a palavra sim, sim, não, não. Nem jure, nem venha com jura. Né? No muito falar, isso aqui está em outros lugares da Bíblia, né? No muito falar, não falta transgressão. Né? Tiago diz a mesma coisa no Novo Testamento. Você seja pronto para ouvir, tardio para falar, muito mais tardio ainda para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, deixa Deus se irar. Agora, caso você se ire, não peque. Tiago manda a gente ter só mesmo o domínio próprio, o fruto do Espírito vai permitir isso, né? No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é sábio, é prudente. Antitético esse provérbio, né? Prata escolhida, olha de novo, a língua do justo é prata escolhida, agora o coração dos perversos vale muito pouco, né? É um provérbio meio, né, politicamente incorreto, né? Olha, o coração do perverso vale pouco, não tem tem coragem de dizer, né? O nosso querido aqui sábio, né? Novamente, os lábios do justo, os lábios do justo apacentam a muitos. A gente lembra aqui às vezes do pai e da mãe, né? Do conselho do pai e da mãe. Quem dera a gente sempre guardasse todos, né? A Bíblia recomenda isso. Os lábios do justo apacentam a muitos. Apacentar é uma série de coisas. O Salmo 23 é tudo apacentar. Levar-lhe da água, procurar o alimento, proteger contra a fera, né? Usar às vezes a vara e o cajado para açoitar a ovelha desobediente, não é? Ungir a cabeça com óleo. O avô da minha esposa contava, ele lendo um comentário, descobriu, Davi, ele esquentava o óleo, derramava na rocha onde estava a moita de capim, o óleo fervente caía pela rocha, se entranhava, se tivesse cobra, queimava a cobra fugia. Depois, quando esfriava a rocha, a ovelha vinha comer aquela grama mais verdinha que estava bem debaixo da rocha, a cobra ficava ali. Mas antes Davi tinha colocado óleo quente, a cobra tinha ido embora. Quando a ovelha comia a grama, besuntava a cabeça no óleo que estava na rocha. Olha, rocha, quem é rocha na nossa vida? Jesus. Quem derrama o óleo? É Ele que derrama o Espírito. Vamos besuntar a nossa cabeça no óleo, né? Vamos receber essa unção. Já recebemos, né? João diz que nós temos a unção que vem de Deus, é Jesus. Todos têm unção, todos que são crentes. Quem não é crente não tem, mas quem é, já tem. Às vezes tem uma mania de você, um crente dizer para o outro, você tem que ter mais unção. Não tem que ter mais unção, gente, só tem um Jesus.
Quem é o ungido na Bíblia? O Messias. A palavra Messias significa ungido. É Jesus, gente, só tem um. Ninguém tem que ter mais unção não, porque só tem um Jesus. Você quer outro Jesus? Só tem esse. Então não diga nunca para uma pessoa, para um crente. Para quem não é crente, você tem que dizer, você precisa de unção. Mas para quem é crente, já tem. Mesmo que seja um crente fraquinho. Se ele é fraquinho ou forte, é para Deus que ele é. Se você quer ajudar na fraqueza dele, para colocá-lo de pé, tudo bem. Agora, se você quer se colocar acima dele, achando que você é mais espiritual que você, aí já é outra história. Não é o espírito que você está ouvindo, não. Boa exortação essa, né? Então, diz aqui o texto isso, né? Que a ovelha, então, apacentar envolve tudo isso, envolve o cuidado que o Espírito, com que o Espírito nos guarda, nos contempla, né? Por falta de senso morrem os tolos. Os lábios do justo apacentam muitos, tem muita coisa boa para sair do lábio de um justo, mas o tolo, ele é falto de senso, ele não procurou sabedoria, ele não procurou o temor do Senhor. A bênção do Senhor, olha, aleluia, ela só enriquece, com ela não traz desgosto. Já comentamos esse provérbio, né? Que é aquele provérbio sintético, ele é um complemento. A segunda linha é um complemento da primeira. A bênção do Senhor enriquece, com ela não há desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Olha que tristeza, né? Mas infelizmente você encontra isso. As pessoas cínicas, as pessoas, como Paulo dizia, né? Paulo ele falou assim, eu era um insolente. Antes de ser crente, Paulo dizia que ele era insolente, ele perseguiu crentes, prendeu crentes, permitiu a morte de Estevão, deve ter rido, deve ter debochado. Ele falou, Paulo foi um insensato. E para ele prender crente, apedrejar crente era divertimento. Mas ele se tornou o quê? Um homem inteligente. Para o inteligente, o ser sábio. Paulo foi transformado pelo poder de Jesus. De homem insensato que praticava a maldade como divertimento, ele se tornou o quê? Um sábio. Um homem inteligente. Aquilo que teme o perverso, tomara que ele tenha esse senso de temer. Falta o temor de Deus, então ele tem essa fobia, né? Esse medo, porque o que não é azar não, viu, pessoal? Isso aqui não é fatalismo não, viu? O perverso é um azarento. Não é um azarento não, Ricardo. É uma coisa consequência da outra. E o que teme, isso vai acontecer. Agora, o anelo dos justos, Deus cumpre. O justo não tem nem que se preocupar, porque o desejo que ele já tem no coração é aquele que Deus já pôs. Certo? Vamos lá? Esse é o nosso último slide de hoje. A gente vai terminar o capítulo 10. Semana que vem a gente acelera. Tá? Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Aleluia. O fundamento do justo é a rocha que é Jesus. Eu falei sobre Moisés e falei do pedido que ele fez a Deus de ver a Deus na sua glória, ou ver a glória de Deus mais ainda do que ele já tinha visto. Moisés estava certo, porque Deus tinha colocado em Moisés sede de Deus. E a Bíblia diz que Moisés falou, tá bem, Moisés, eu vou te mostrar a minha glória. Ocultou Moisés numa fenda da rocha, passou, e depois que ele passou, a Bíblia diz que Moisés viu Deus pelas costas. Então eu estou falando isso porque aqui fala do fundamento, né? Deus escondeu Moisés na rocha, nós estamos escondidos em Jesus. Guardados, ele é o nosso fundamento, é a nossa segurança. E nós um dia vamos ver Deus na sua glória. Por enquanto a gente só vê a glória do que a igreja representa. O autor de Hebreus diz que, olha, ver a glória do que a igreja representa é muito mais do que tudo aquilo que aqueles homens do Antigo Testamento viram. Então aqui ele fala que o justo tem perpétuo fundamento, esse é o fundamento do justo. Como vinagre para os dentes, eu nunca tentei, viu? Aliás, eu não gosto de vinagre, não faz bem para o meu estômago. Mas deve ser uma coisa terrível. Cuidado, hein? De vez em quando a pessoa inventa uns remédios. Eu me lembro que no meu tempo, lá dos anos 80, inventaram um tal de um chá de uma erva que você passava na pele para se bronzear mais rápido.
minha prima que morava lá em casa, ficou queimadura, teve que levar no pronto-socorro, teve que usar remédio, porque onde aquela mistura escorreu na praia, queimou. 2º grau, quase ficou em carne viva, quase foi 3º, quase esfolou. E a outra menina que morava lá em casa queimou aqui perto do pescoço. Do mesmo jeito, as duas tiveram que passar creme, tiveram que tomar remédio para febre, que tiveram febre. Então, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Esse daí também é sinônimo, né? Ele está colocando 2 personagens aqui, ou 2 efeitos para a mesma personagem, né? Vinagre por dentro, fumaça para os olhos. Esse aí é o perfil do preguiçoso. Manda ele fazer alguma coisa. Esse aqui é o simples, no sentido negativo. Nunca vai querer ser sábio, porque ser sábio dá trabalho. Dá trabalho. Principalmente negar a si mesmo, como Jesus falou, né? Que é a coisa difícil. Quem quiser seguir a Jesus tem que negar primeiro a si mesmo. Não pense que isso é fácil. O temor do Senhor prolonga os dias da vida. É o princípio da sabedoria. Prolonga os dias da vida. Os anos dos perversos, certamente. Esse aqui é antitético. Flagrantemente antitético, né? O temor do Senhor faz o quê? Prolonga a vida, prolonga os dias de quem tem o temor. Mas os perversos que não têm o temor do Senhor, ora, vão ter os anos abreviados. A esperança dos justos é alegria. A expectação dos perversos perecerá. Novamente, o justo colocado em antítese com o perverso, né? Outro provérbio flagrantemente antitético. Esperança dos justos, ou glória, ou alegria. Qual a expectativa que um perverso pode ter? Qualquer expectativa que ele tiver, perece. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas a ruína aos que praticam a iniquidade. Quer dizer, quem pratica a iniquidade não trilha o caminho do Senhor, né? Eu lembro, de vez em quando eu lembro nessas nossas lives aqui, aquele trecho do Salmo 23, né? O Senhor nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu já disse aqui que às vezes as pessoas querem ter, e elas têm até esse direito, de dizer que Deus é o seu Deus, ou ter uma religião em que ela diz que invoca sim o nome de Deus, só que Deus não pode contrariar a sua identidade. E a Bíblia diz que Deus nos guia por veredas de justiça, por amor do seu nome. Deus, ele não muda a sua personalidade, nem muda o seu nome. Então, você, para andar nos caminhos do Senhor, você tem que desejar o quê? Justiça, santidade. E isso tem um preço. O preço é o preço que Jesus pagou para tornar isso possível. Agora, o nosso preço é renúncia. E não há nada acima. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que defende um monte de direitos, mas não existe nada acima da conversão. Nada. Paulo diz assim: eu considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. A conversão, ela é possível quando Deus, e se Deus a realiza, a torna verdadeira e factível. A conversão não somos nós sozinhos. E ela implica perda. É uma cirurgia sem anestesia. Implica dor. Então é isso que a gente tem que entender. Por isso que a gente tem que ser guiado pelo caminho do Senhor. Porque Deus nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. Íntegro significa feito por inteiro. Inteiro, sem perda. A ruína aos que praticam a iniquidade. Quem pratica a iniquidade arruína a sua vida. O justo jamais será abalado. Se o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, o justo jamais será abalado. Os perversos não habitarão na terra. Aqui a gente falou dos anos e falou da terra, né? De vez em quando na Bíblia, quando aparece os anos dos perversos são abreviados, é o quê? Perda da vida eterna.
Aqui nessa terra você pode ter um perverso que morre com mais de 100 anos. Você pode ter um perverso que, por causa da sua perversidade, por causa dele um monte de justos morreram. Isso acontece aqui nessa vida. Você fala, no Salmo 23, o salmista fala, eu canso de ver um perverso se dando bem. Jó, lembra dos amigos de Jó? Oh, o perverso vai se dando. Jó falou, não, canso de ver perverso se dando bem, justo se dando mal. Mas o que a Bíblia diz aqui, quando diz os anos dos perversos, é a perda da vida eterna. A vida vai ser aqui. Vai terminar aqui. Não habitarão a terra, como eu estou dizendo, eles podem habitar a terra e pode até, o perverso nessa vida pode até morar melhor do que o justo. Tem muito justo morando pior do que muito perverso. Mas a terra, a casa dele é só aqui. A casa do justo, é o céu. Aqui e lá, a vida eterna já começou. A boca do justo novamente produz sabedoria. A língua da perversidade será desarraigada. Pode ser que na vida atual, na sociedade atual, ainda prevaleça alguma perversidade. A língua da hipocrisia, a língua da mentira, a língua da demagogia. Como acontece, né? A língua da igreja de mídia que promete o que não vai dar, que faz um teatro tentando engabelar quem ainda se permite, porque não é sábio, porque não buscou a sabedoria. Entendeu? Então, cuidado, né, com a língua da perversidade. Ela ainda tem vigência nessa vida. Mas olha, a língua da perversidade tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Os lábios do justo, a boca do justo produz sabedoria, diz esse penúltimo provérbio do capítulo 10. E o último vai dizer o lábio do justo. Os lábios sabem o que agrada. Aleluia, os lábios do justo só dizem o que agrada. O Salmo 19 termina assim, Senhor, que as palavras do meu lábio, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. O justo alegra o Senhor, se alegra no Senhor, se alegra pelo Senhor, sabe o que agrada. A boca dos perversos, somente mal. Lacônico isso, né? A boca dos... O que a gente tem a dizer da boca dos perversos? Somente mal. Então, a perspectiva que a gente tem em termos do lábio dos justos, puxa vida, só o que agrada. Agora, a boca dos perversos, somente mal. Nós temos que ter esse controle de qualidade, né? Desejar o que é bom e rejeitar o que é mal. Só o temor do Senhor, só a sabedoria de Deus vai nos permitir esse controle de qualidade. Algum pedido especial de oração? Isaac vai encerrar, agradecendo a Deus o nosso estudo, e se houver algum pedido, ele menciona. Vamos encerrar? Domingo que vem estaremos juntos. Lembre-se, 17h30 no mar, 19h30 no horário do Brasil. Muito obrigado. Senhor Deus Pai, graças te damos por mais um dia, Senhor, de estudo da Tua Palavra. Te agradecemos pelo Espírito Santo derramado pelo Teu Filho, a Deus enviado pelo Teu Filho, que nos permite aprender, Senhor, a Tua sabedoria, Senhor, que mantém em nós o temor do Senhor e ilumina as nossas mentes para que nós possamos enxergar, Senhor, o tesouro que é a Tua Palavra, para que nós possamos enxergar a preciosidade, Senhor, desses mandamentos, desses preceitos, ó Deus. Por ele nós te louvamos, Senhor, te agradecemos e pedimos que continues, ó Pai, a manter vivo no nosso coração a chama da vontade de te obedecer, a fome e sede de cumprir, Senhor, as tuas verdades, de cumprir a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado. Uma alegria estarmos juntos.